Nós estamos continuando o nosso estudo dos nomes de Deus. É interessante esse estudo, que em vez de achar um lugar onde eu posso terminar, eu somente estou achando mais para estudar. É um tema que talvez vamos pregar até arrebatamento. É uma coisa enorme, porque pelo nome nós chegamos a conhecer quem é Deus. O que é Deus? Como é Deus? O nome dele mostra tudo disto. Hoje à noite nós já lemos uma vez Êxodo, capítulo 5, versos 1 a 4, e pode abrir suas Bíblias novamente. Eu gostaria de destacar umas coisas. Em Êxodo 4, capítulo 5, verso 1, e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel. Senhor Deus é Jeová Elohim. Jeová Elohim. Realmente a palavra Elohim, escrito Deus em nossa Bíblia, traduzido, é o nome mais usado na Bíblia, no Velho Testamento, Elohim. Tem as outras palavras como Adonai, que é Senhor também, que o judeu não usava o nome Jeová. Eles acharam que uma língua corrupta como a gente tem, não poderia pronunciar um nome tão santo como o nome Jeová. Mas Jeová Elohim. E ele fala mais. O Faraó falou, quem é o Senhor? Ele fala, de novo, ele fala em verso 2, não conheço o Senhor, essa é Jeová. E depois, mais tarde, em verso 3, ele fala, eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixe-nos agora ir ao campo de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, ou seja, Jeová nosso Elohim. E ele não vem sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés a Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide aos vossos cargas. Então ele falou o quê? Não conhecem esse Deus? E para que eu vou deixar vocês sacrificar para esse Deus? Então vai para a obra. Está fazendo o povo ser preguiçoso. E podia ver mais tarde, no mesmo trecho, que o Senhor fala, que o Faraó fala, que agora não vai pegar mais capim para eles fazer tijolo. Eles vão pegar por si mesmo. Ficando mais duro o serviço dos israelitas. E os israelitas louvaram Moisés e Abraão. Não louvaram? Não queriam matá-lo, porque o serviço ficou mais difícil para eles. O primeiro nome gravado na Bíblia, que é traduzido Deus, é uma palavra plural, Elohim. Elohim. Pode ver na sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. A palavra aqui é Elohim. E a palavra é plural. Tem várias explicações para isso. Nós entendemos, e eu entendo porque eu li no dicionário. Eu não sei grego nem hebraico, e também eu mal falo português. Então, eu não entendo. Mas eu li. Elohim está no plural. E tem várias explicações para isso. Uma delas é o uso de Elohim, é semelhante ao uso de nós, o nós real. Já ouviu o prefeito, o governo, o presidente fala, nós decidimos para fazer tal e tal coisa. Ele quer dizer o quê?
eu decidi, mas nós vamos fazer. É chamado nós real. Eu podia, hoje em dia, chamar de nós político, não é? Nós vamos fazer isso. Então, eu lembro lá em Curitiba, uma vez, eu fiz uma visita para o seminário lá e tinha um palhaço. Nós fomos para o Calçadão, onde tinha várias lojas e tudo, tinha um palhaço lá. E ia andando as pessoais para cá, para lá, e ele viu 3 rapazes andando. Então ele foi e chegou na frente dele e começou a andar assim com passo bem grande, falou: "Oh, vamos lá". E tudo, como ele estava lidando no exército. Vamos lá, vamos atacar e tudo. Depois ele andou mais, ele voltou e tinha uma senhora velhinha andando e ela tinha bolsa, então ele pegou, colocou a sua mão no braço dela e andou como estava andando junto. O problema foi o quê? A senhora gostou demais. Ela queria andar mais, mas ele não queria, então ele foi embora. Então, nós vimos aqui que o plural imperial, o plural real, colocando nós tinha importância e não necessariamente de pessoas. Muitos evangélicos pensam que Elohim se refere à triunidade de Deus. Eu sou um desses. Eu creio que Elohim talvez não signifique diretamente a triunidade de Deus, mas dá para aplicar, porque o resto da Bíblia ensina claramente a Trindade. E vamos ver essa doutrina hoje à noite. Mesmo aquele texto hebraico, tradicionalmente usado no judaísmo para afirmar o nome de Deus, o Shema, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, usa o nome Elohim, no plural, mas o Shema é aquela declaração, onde fala: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou melhor, o Senhor, ou seja, ouve Israel, o Jeová, nosso Elohim, é o único Jeová. As duas palavras junto. Eu acho que está mostrando a Trindade. Lembre-se que Deus se revelou progressivamente, como nós estamos estudando na quinta-feira, o Eclesiastes. Podemos ver que, como o Salomão, ele não entendeu muito sobre o futuro, sobre o céu e como chegar lá e tudo. E esta foi revelado mais tarde, progressivamente. Sabemos que os antigos hebraicos, às vezes, usavam uma construção gramatical chamada plural abstrato, ou seja, o plural de intensidade. Esse plural não é um politeísmo, ou seja, muitos deuses, nem é colocando 3 deuses embaixo da doutrina de Deus, mas é um plural de intensidade, ou seja, de respeito. Deus não é um ser unilateral, ou seja, só um, que só tem em conta as razões ou os interesses de uma das partes. Mas ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus só, mas cada parte é igual. E não é um tipo de modalismo, que às vezes Deus é Deus Pai, às outras vezes ele é Deus Espírito Santo, outras vezes ele é Deus o Filho. Não é modalismo, mas ele é tudo e sempre Deus, em 3 partes. Fala, pastor Bill, mas eu não entendo. Também eu não entendo. É uma coisa que a Bíblia ensina que a gente, pela fé, tem que receber. E, de novo, vamos ver mais sobre isso. Eu pergunto a muitas pessoas, você entende a Bíblia? Eu entendo. Tudo bem, eu quero que você explique uma coisa para mim. Que é? Você falou que entende a Bíblia, não é?
Você pode me explicar a Trindade, como Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Ah, é difícil, hein? Ah, tudo bem, aquilo talvez é difícil demais. Você pode me explicar como é que Deus criou tudo do nada? Pois é, onde o Zé entra no assunto. Ah, talvez aquela é difícil também. Você pode me explicar como Deus colocou a terra em que nós vivemos em cima do nada? Ah, pois é, pastor. Na verdade, tem muitas coisas na Bíblia que não entendemos, mas aceitamos que Deus falou, acabou. Tem um ditado que fala: Deus falou, eu creio, então está feito. Não, senhor. Não, senhora. Deus falou, está feito. Independentemente se você crê ou não. Deus falou, está feito. Ah, uma ilustração que eu achei que foi interessante é a palavra universo. Universo. Uni significa unido, não é? E verso é virar uma coisa. O reverso, virar, não é? Para trás e tudo. Então, o universo é unido, virando. Esse é o nosso universo. Então, é unidade com diversidade. Deu para entender? Unidade com diversidade. Esse é o nosso Deus. Unidade. Um Deus só, com a diversidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Talvez eu ajudei a entender melhor, talvez eu dei mais confusão ainda. Mas eu espero que é o primeiro. Deus é maior do que a mente humana. E a realidade da sua essência, excede a capacidade da nossa mente em entender. Se eu fosse capacitado para entender Deus, eu seria igual a Deus. Mas eu não sou. Mas a Bíblia ensina a Trindade. Talvez o sentido da Trindade de Deus nunca foi tão afirmado melhor do que por um comentarista chamado Strong. Ele falou assim: em a natureza do Deus único há três distinções eternas que se nos representam sobre a figura de pessoas, e essas três são iguais. Nós falamos em três pessoas da Trindade, mas não é três pessoas distintas, é uma triunidade. Eu ouvi pastor Marcos de Araguari falar uma coisa assim. Ele comparou a unidade da Trindade com purê de batata. Purê de batata, você coloca o quê? Batata, manteiga, talvez um pouco de leite, e depois vai fazer o purê. Tem três coisas aí, mas pode separar essas três coisas? É triunidade. Ajuda ou não? Eu não sei. A nossa declaração doutrinária, do nosso estatuto, fala assim: do Deus verdadeiro. Cremos em um só Deus, Criador do céu e da terra, manifestando-se em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são iguais em poder e glória, executando ofícios distintos e harmoniosos na grande obra da redenção. Trindade quer dizer triunidade, ou três unidade. Essas três distinções são representadas a nós como sendo pessoas, mas não há divisão entre elas da natureza, a essência ou ser divino. Eu posso mostrar essa mais tarde. Mas Deus é revelado a nós como Pai. Não é Pai somente com o Criador ou Pai daqueles que são filhos adotivos pela obra de Jesus Cristo. O Pai é Pai para com seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Notamos que a Bíblia refere ao Filho como sendo gerado. Já te perturbou sobre isso?
Se Jesus Cristo é eterno, como é que criou ele? Já pensou? Eu já pensei sobre isso, eu achei a resposta. Tá? Gerado pelo Pai eterno e o Espírito Santo como um que procede do Pai. Todavia, os três são eternos. O outro comentarista, o Boyce, nos diz que as expressões gerado, a expressão gerado e procedido de alguma coisa envolvem a ideia da existência antecedente do que gera e de quem procede. Então, mesmo que a Bíblia está falando que foi gerado, essas duas entidades, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre existia. Eu vou mostrar os versículos aqui um pouco. Esses são termos da linguagem humana aplicados às ações divinas e, portanto, devem ser entendidos corretamente nessa relação a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é igual ao Pai. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai. Ele não é inferior nem superior, é igual ao Pai. Para pastor Bill, como é que sabe? Em Isaías, capítulo 9, verso 6. Abre as suas Bíblias. Isaías, capítulo 9, verso 6. Nós já pregamos sobre esse trecho durante o Natal. Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Está falando de quem aí? O Senhor Jesus Cristo, exatamente. E se chamará o seu nome, nota bem, maravilhoso, conselheiro, qual é a próxima frase? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, tá? Agora, o Espírito Santo é igual ao Pai. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ananias mentiu para quem? Para o Espírito Santo. Vamos continuar. E retivesse parte do preço da idade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração. Não mentisse aos homens, mas mas espera aí, tem um erro aí então, não tem? Primeiro ele falou que mentiu contra o Espírito Santo. E agora falou que mentiu com Deus. É um erro? Não, está mostrando que o Espírito Santo é Deus. É Deus. Então, tem o Espírito de Jesus Cristo que é igual ao Pai, tem o Espírito Santo que é igual ao Pai. E nós já vimos que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai. Então, é triunidade. Êxodo, capítulo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Nós sabemos a história. Deus mandou Moisés para falar com os filhos de Israel, que ia sair da terra, foi lá e falou com o faraó que queria sair, e o Moisés perguntou ao Senhor, Senhor, mas eu vou para o meu povo, eles vão me pedir, quem está mandando você? Quem é que me enviou? E ele falou, eu sou que eu sou, o Jeová, eu sou. E nós notamos, em relação a Deus, esses verbos, pode ser usado tanto no presente como no futuro.
Poderia dizer, sou o que serei. Serei o que eu sou. Serei o que era. Tudo isso está envolvido no eu sou. Ele é eterno. Dentro da Trindade há ofícios distintos manifestados claramente na criação e na obra da salvação. Por exemplo, na criação, João 1, versos 1 a 3, fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pensa bem, João 1, 1 a 3. Gênesis 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E aqui nós vemos a criação do Senhor Jesus Cristo, os céus e a terra. Na salvação, Efésios 1, versos 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deixe-me parar aí. Deus usou qual pessoa no Velho Testamento para gerar Israel? Nota, gerar, não colocar a lei, mas gerar. Abraão, não é? Então, eles foram conhecidos como povo de Deus em Abraão. Nós somos conhecidos como povo de Deus em Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus já determinou isso, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, o que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, te tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos errantes, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em quem? Em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da processão adquirida para louvor da sua glória. Viu? Os três nomes de Deus aí. Nós temos Deus, nós temos o Filho, o Senhor Jesus Cristo, temos a obra do Espírito Santo na criação e também na salvação. Em Tito 3, versos 3 a 7, fala, porque também nós éramos outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelas lavagens da regeneração, da renovação do Espírito Santo. De novo,
a Trindade participando na nossa salvação. 1 Pedro 1:2 fala, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graças e paz vos sejam multiplicado. A Trindade, participantes todos na nossa salvação. Deus é um em natureza, essência e ser, mas revelado multiplamente às pessoas. Cada pessoa na Trindade tem a sua obra específica, sem entrar em choque com a vontade ou o propósito do outro. Se pudéssemos entender como é Deus por completo, ele não seria maior do que nós. Eu louvo Deus, que eu tenho um Deus que é muito maior do que a gente. Amém? Então, é assim. Nós temos que entender também que o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho. Cada parte da triunidade é distinto, mas unido. Mas, pastor Bill, o senhor realmente entende isso? Eu não entendo. Mas eu aceito, porque eu já citei vários versículos que mostram a realidade. Então, nós temos que aceitar o que a Bíblia ensina. A doutrina da Trindade, mesmo sendo um mistério, as mentes finitas, ela não é autocontraditória. Ela não contradiz o que a Bíblia ensina. É uma coisa simplesmente que a gente não entende. Já tem pessoas que falam assim, eu só entendo o que eu posso ver. Ah, é? Eu só creio naquilo que eu posso ver. Tudo bem. Claudio, você acredita que você tem uma mente? Um cérebro? Então me mostra. Ué, o seu anjo tem coração? Como é que sabe? Você não está vendo? Vamos tirar para ver. É ridículo pensar, eu só vou acreditar naquilo que eu posso ver. Não, eu não posso ver meu Deus, eu não posso entender meu Deus, mas eu aceito ele como ele é. Porque eu também não posso resolver todos os meus problemas, mas eu posso confiar em quem pode. E eu dou louvores a Deus por isso. Fazemos bem de aceitar o que a Escritura ensina e deixar o mistério para solucionar-se quando tivermos mais luz. Ou seja, a Bíblia fala, quando nós chegarmos lá no céu, vamos conhecer como nós somos conhecidos. Mas sabe uma coisa? Eu acho que tem muitas dessas questões que não vamos importar quando nós chegarmos lá no céu. Vai ser glorioso só estar com o Senhor Jesus Cristo, com Deus na sua plenitude. Enfim, salvo por eternidade. A natureza da Trindade não pode ser entendida pela mente finita humana. Não há nada na Terra que simboliza perfeitamente a Trindade. Tem pessoas que tentam falar que a água ilustra a Trindade. Que as três formas de água são quais? Líquido, sólido e gasoso. Não é? Tudo bem, a coisa mais perto que eu sei. Tem gente que tenta usar o ovo. Tem a casca, tem a branca, tem a amarelo. Mas é três partes distintas, que poderia ser também. Mas eu não me preocupo em entender tudo sobre a Trindade, só que a Bíblia ensina que há a Trindade. Não há nada na Terra que simboliza perfeitamente a Trindade. A aceitação da verdade da Trindade que a Bíblia mostra necessita de fé. Romanos 1, verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pensa bem, o Martinho Lutero, fala assim, Lutero? Lutero. Martinho Lutero. Ele era um sacerdote católico e ele estava ensinando no seminário deles do livro de Romanos.
E ele chegou a esses versículos que falam: justo viverá pela fé. E ele começou a pensar: mas espera aí, pela fé. Não é por minhas obras, não pelos sacramentos, não é por essas coisas. E ele acabou se convertendo, aceitando Cristo como seu Salvador. Hebreus 11, verso 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que seja, ou que é galardoador dos que o buscam. A falta da palavra trindade na Bíblia não é a razão para não crer na verdade revelada pela palavra de Deus. Esse termo não acrescenta nem diminui a verdade que pertence a ele. O termo apenas serve de rótulo, de entender como é Deus. A igreja é chamada para manifestar a unidade e a diversidade de Deus. Esse que nós temos de pregar a unidade de Deus, mas a diversidade. Mas você pode me perguntar, mas como, pastor? Nós temos um Senhor, uma fé, um batismo, mas também temos uma diversidade de dons e funções no corpo. Uma, mas diversos. Considere hoje seu lugar neste corpo. Tem pessoas que Deus capacitou para ser, talvez, a mão no corpo. Outro, o coração. Não, coração vamos deixar para Deus, não é? A perna, ou o pé, alguma coisa que pode servir ao Senhor. E nós poderemos bem ver lá em Coríntios. Mas diversidade de dons e funções no corpo. Considere hoje seu lugar nesse corpo. E podia estudar Gênesis, capítulo 18. E podia também estudar 1 Coríntios 11, 12, 14, para ver sobre os dons espirituais. E não deixando Romanos também 12, que fala sobre os dons. Hebreus 11, versos 8 a 19, é a melhor ilustração de fé na pessoa de Deus. Hebreus 11, 8 a 19. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esteja já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vindo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, dizem claramente, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquele que onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Hasta agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, e pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera
as promessas, ofereceu o seu unigênito. E sendo dito em Isaque será chamada a tua descendência, considerou Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Essa palavra recobrou significa recebeu, recuperou, restabeleceu, retomou o seu próprio filho. Isso que Abraão olhou. Então, ele ficou satisfeito em ter o que ele tinha nessa terra, visando a vida eterna. E nós temos o quê? Mudou alguma coisa? Não. Nós estamos abençoados hoje em dia. Tem pessoas no mundo que estão sofrendo. Os que estão abençoados estão procurando mais bênção ainda por eternidade. Os que estão sofrendo estão procurando ter a eternidade sem sofrimento. É maravilhoso conhecer Deus, Jeová, Elohim. Na verdade, quando Deus saiu da eternidade para se revelar ao homem, Elohim é o nome que ele escolheu. Um nome que se retrata como o forte e fiel. O Deus, Jeová, Elohim. O Deus confiável. O Deus forte, o Deus fiel. Agora a pergunta, você já confiou nele? Seja os que estão aqui presentes, seja os que estão ouvindo pelo vídeo. Você já chegou ao ponto de rejeitar a confiança que está nas coisas do mundo, nas religiões do mundo, nas fabricações dos homens? Ou está confiando no Deus, Jeová, Elohim, o Deus forte e fiel, o Deus confiável? E para os que já aceitaram Cristo como Salvador, Deus pode confiar em você? Quando eu estava fazendo a mensagem, essa é a pergunta. Deus pode confiar em mim? Eu estou confiando nele, mas ele tem que confiar na gente também. Mas eu sei, tem que ser confiável, como ele é confiável. Você já confiou nele? Ele pode confiar em você. São as perguntas que devem nos acompanhar hoje à noite. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos que o nosso Deus não é um nenezinho na manjedoura, nem um homem pendurado na cruz. Mas nosso Deus é o Deus Jeová, Elohim. O Senhor Jesus Cristo é Deus, o Deus Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Trindade, que às vezes nós não entendemos por completo, mas aceitamos, porque a tua palavra ensina. Abençoe e ajuda aquela pessoa que não conhece o Senhor como Salvador, que possa chegar a aceitá-lo como Salvador, arrependendo do seu pecado, colocando a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E ajuda a gente, ó Pai, a sermos confiáveis diante de Ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém? Amém. Se tiver uma pergunta, pode me perguntar. Eu não sei que eu posso responder muito mais do que eu falei agora, mas eu espero que essa dê uma certa esperança na doutrina da Trindade. Então, boa noite a todos.